de quarta aqui. Estou aqui com a Raquel e a Mari. Bom dia, grupo! Bom dia, Dia! oi! Bom dia, bom dia! E hoje, mais um episódio aqui, a gente vai falar como administrar a saudade da família lá no Brasil. Mas antes, tem uma coisa, né? Que tem uma pergunta no ar que veio antes dessa, como administrar, que é, mas assim, a saudade, né? O que é a saudade para você? Vou começar aqui com a Mari. Mari, que é a mais insensível desse grupo. Calma, primeiro a gente Tadinha! tem, acho que, contextualizar. Das quatro aqui, não tem nenhuma que seja sensível. Então, assim, Ai, vamos começar gente. pela mais sensível ou pela menos sensível? Ela mais insensível, porque ela mesma admitiu no podcast passado que ela é uma pessoa que, assim, Verdade. Isso é gosta, verdade. mas assim, ela não gosta muito. Gente, eu não gosto de gente, de pessoas, mentira. Na verdade, como eu comentei, né, no episódio passado, saudade para mim é um pouco diferente, assim, né? Eu sinto saudade de uma maneira diferente. Enquanto as coisas não estão ali, eu não sinto falta. É engraçado isso, sabe? Porque assim, se eu não falo com meus pais em algum momento, eu às vezes esqueço, assim, sabe? Que eles estão lá. Meu pai. Porque é tanta coisa na mente, tanta coisa acontecendo, que eu realmente esqueço. Isso funciona com tudo, não só com a família, né? Mas com as outras pessoas também. Não é que eu seja uma pessoa que não gosta dos meus amigos e da minha família, né? E que eu não curta meus momentos com eles, mas eu tenho essa coisa de, tipo, se não tá na minha frente, tipo, que os olhos não veem, o coração não sente. Isso é Sim. a frase que define o que é saudade para mim. Eu não tô vendo, eu Mas não tô falando, não tô sentindo falta. você sabe que eu tenho uma amiga que ela falava muito assim, que o que seria saudade, né? Que a saudade seria algo que você não vai ter de volta, que já foi. E aí, morando fora, né, e tudo mais, e quando a gente fala, né, a gente é insensível, isso e aquilo, é mais em questão, eu vejo muito em questão disso. Eu tenho saudade do meu avô, que ele morreu, faleceu, e eu não vou ver mais. Isso não quer dizer que eu não tenha saudade dos meus pais, que graças a Deus estão vivos, que vou ver no final do ano. Mas eu acho que é muito o que a Mari falou, que os olhos não veem, o coração não sente. E além do que, a gente vai ficando tanto tempo construindo a nossa vida fora, que a nossa vida não é que muda, né? A gente se adapta à situação que a gente tem. Tanto que eu lembro uma coisa que a minha irmã me falou uma vez, que o padrinho dela, ele sempre foi ausente, entre aspas, fisicamente. Mas ele ligava, quando ele lembrava do aniversário, ele se fazia presente de alguma forma, né? E eu sofri muito no início, quando a minha irmã teve a Cecília, porque a Cecília, primeiro, que a criatura veio literalmente minha cara e minha personalidade, sabe? Ela é cri-cri, chata, enjoada, igualzinha eu fui e ainda sou. Então eu falei pra minha irmã, a minha família não sente saudade de mim, provavelmente, porque veio a cópia assim que eu saí, né? Olha, juro A pra versão você, infantil, desde a versão infantil ali, desde o... literalmente. Tipo assim, Raquel saiu, pluf, entrou Puf, Cecília no. voltamos pro passado aqui, ó, alguns 1000 anos atrás e veio uma nova. E é engraçado porque eu lembro quando eu fui, ela era bebezinha, quando eu fui batizá-la, né? E eu andando com ela assim, encontrei gente que achava que era minha filha. E eu, tipo, não, eu sou só madrinha, ela só veio, como diria minha irmã, meu pai, né? Cagada e cuspida a mim mesma, mas ela é da minha irmã. Mas eu acho que é bem isso, como a gente não vê, como a gente não Sim, convive, né? E eu acho que a tecnologia hoje em dia ajuda, né? muito, Porque muito. FaceTime, WhatsApp o tempo inteiro, por mais que sim, a gente está no fuso horário do futuro, né? A gente ainda consegue se fazer presente. Então eu acho que é por isso que a saudade, assim, ela é um pouco, acho que diferente, sabe? Sim, sim. Você, Raquel? Raquel Dávila.
Assim, eu vou falar que eu sinto falta, eu acho que a minha saudade é o sentir falta. Concordo com a Raquel que realmente quando a gente perde assim uma pessoa e tudo, a gente realmente tem aquela saudade que no início é muito doída e depois vira uma lembrança, né? Gostosa e enfim. Mas eu sinto falta de ter meus pais aqui comigo, convivendo com as minhas filhas, eu sinto falta da família ao redor de mim. E eu sinto falta de ter minha irmã também, tipo assim, preciso dela agora ligar, porque quando eu ligo para ela, eu sempre fico preocupada com o fuso horário. Sim. Mas eu não Ai, sou a aquela. minha não pensa nisso, não. A sua, a minha Não. sogra não pensa nisso. Ela até hoje tem 15 anos que eu moro aqui. Ela não consegue distinguir o horário, quando é dia, quando é noite aqui, ela liga Minha qualquer mãe, horário. meu pai, minha irmã, tudo igual. Mas eu sinto essa falta, assim. E olha que eu não sou uma pessoa que eu ligo todo dia, eu não sou uma pessoa que escrevo mensagem todo dia, mas eu sinto falta de uma coisa que eu nunca tive, que é ter uma família perto da minha família. É engraçado isso. Eu Entendi. fico imaginando, assim, como que seria se eu morasse perto da minha mãe e ela levar as crianças na escola? Como que seria a gente estar lá presente em todos os aniversários dos primos, da família? Eu fico pensando, eu tenho uma saudade de uma coisa que eu nunca vivenciei. Isso é Sim. engraçado. Mas Não. talvez, acho que a gente pode até, foi bem legal tu falar, porque a gente tem três olhares aqui de três mulheres que ainda não têm filhos, né? Não sei agora, a Mari também está entrando na área pet mãe, Está mas, entrando na área bichológica, filha é, bichológica. mas eu acho que acho que muda um pouco essa saudade, porque aí tu tem alguma saudade de uma outra coisa que a gente também não está vivendo. Então a nossa saudade pode ser só realmente de alguns encontros em família, e que talvez a gente não sinta tanto, né? Não sinta tanto essa saudade, porque na verdade a gente não tem isso, não tem um filho que a gente vai pensar. E talvez quando a gente tiver um filho, a gente vai pensar, nossa, mas realmente é muito importante ter avós, ter tios, ter primos, porque por mais que seja aquela zoada, aquela treta de família todo domingo, mas aquela treta faz a gente crescer bem, Nossa, fato, sabendo fato. como lidar com os bullying, Mas sabendo lidar com tudo na vida. Agora, sabe que sim, que é uma coisa engraçada também? Você tá falando disso de treta, né? Eu sou a filha mais nova e eu vim depois de 10 anos dos meus irmãos. Então, assim, a minha irmã sempre foi muito madura. Então, ela sempre cuidou de mim, assim, tudo bem que ela me explorava, né? Ela ficava estudando lá, Raquel, vou pegar um copo d'água, Raquel, vou fazer isso, e eu com medo, porque era danada, medo dela me caguetar para minha mãe, eu fazia tudo o que ela queria. Meu irmão, ele morria de ciúmes, porque ele é o do meio. Então, ele tinha medo da minha irmã, que era muito brava, mas descontava tudo em mim. Então, eu cresci, assim, naquela confusão de sempre estar brigando com meu irmão, e meu irmão morou fora, e uma vez ele estava lá em São Luís, e ele fez alguma coisa comigo que eu não lembro, de vingança. Eu peguei a roupa dele de dentro da mala e joguei dentro do tanque. E ele ia viajar no dia seguinte, só que naquela época não tinha máquina de secar, né, na minha casa. Uhum, Então, uhum. assim, a gente era no arranca-rabo. E engraçado que quando a gente cresceu, isso, gente, quando eu fiz isso, eu devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos de idade. Então, Nossa, olha eu como era que a bem gente está se pinga-fogo, juntando. sabe? Ele estava na faculdade, ele morava em Fortaleza, e eu em São Luís, ele ia viajar no dia seguinte de ônibus, coitado. E aí foi com a Sei lá, roupa tudo tudo molhada. olha, molhado, Mas ninguém mandou, né? Mexeu comigo. né? Mas, enfim, assim, a gente vivia naquele arranca-rabo de família, mas depois que a gente cresceu, ficou muito engraçado, porque a gente se uniu muito como amigos, apesar da gente não se falar todo dia, apesar da gente não se ver todo dia. Mas quando eu ia lá para casa da minha mãe, que a gente se encontrava os três, e ficava horas conversando, horas gargalhando. E quando meu irmão decidiu mudar do Brasil para o Canadá, a primeira coisa que ele fez, é lógico que ele decidiu lá com a mulher dele, mas a primeira coisa que ele fez, ele falou que ele ligou para mim e para minha irmã, juntou as duas para contar, para saber a nossa opinião e ver como que ele ia contar para os nossos pais. Olha só que Ah, loucura. que bonitinho. olha, que A minha irmã também foi a fácil. primeira pessoa a saber que eu vinha pra cá.
Isso é muito Então, assim, às engraçado. vezes essa distância serviu para nos unir mais. Sim. Talvez se a gente estivesse naquela convivência ali do dia a dia, a gente não desse tanto valor. Eu ia falar isso mesmo, É. porque o que eu senti, na verdade, com relação à minha relação com a minha família foi isso, porque eu e minha mãe somos pessoas muito geniosas, então eu cresci batendo de frente com a minha mãe. E eu cresci brigando com meu irmão tem quase a mesma idade que eu, ele é 1 ano e pouco mais novo que eu, então, assim, também era só briga. E na adolescência, quando a gente foi estudar em escolas diferentes, porque meu irmão fez Cefet e aí eu fui para outra escola, né? A gente se separou, assim, um grupo de amigos, então a gente não saía junto, não nada, então a gente, nesse momento, quando a gente forma mais amizades e tudo mais, nós éramos duas pessoas estranhas, né? Tipo, e quando eu vim para cá, a minha relação com meu irmão também, tipo, aproximou muito mais. Ele me mandava mensagem porque ele estava conhecendo a minha cunhada, né? E aí ele me mandava mensagem para pedir opinião, para, sabe, tipo, ai, me dá um conselho e tudo mais. Legal. E eu nunca tinha feito antes com ele, tipo, a gente nunca tinha tido essa troca, apesar de que ele sempre foi muito ciumento. Toda vez que eu levava namorado em casa, ele ficava rondando Sim. para não me deixar sozinha com os meninos e tudo mais. Mas, assim, do jeito dele, sabe? Mas, assim, apesar de tudo, a gente não teve uma relação de amizade durante a adolescência, que veio depois da fase adulta, depois que eu saí do Brasil. Você sai do Brasil. Ou É, seja, faz parte. Essa distância Ela por um lado, ajuda. ela ajuda, né, nessa Eu sou mais aproximação. uma nessa estatística nossa aí. Eu sou mais uma que a minha relação com a minha irmã foi assim: a gente se dava bem, a gente tinha nossas tretas ferrenhas, porque Dona Janaína, minha Nossa Senhora, mas a gente se dava bem como irmãs e tudo mais. E quando eu vim para cá, não foi logo, né, na sequência, mas passou-se um tempo e a gente começava a se falar mais. E às vezes ela via alguma coisa e lembrava de mim. O Instagram ajuda muito também para isso, sabe? E a nossa relação melhorou, nossa, muito, 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 assim, com certeza, por conta da distância. Eu acredito que a gente não teríamos tanta cumplicidade, seríamos tão amigas se eu morasse no Brasil, porque eu cheguei a morar, porque assim, a minha irmã, ela mora com os meus pais, né? Então, eu morei com os meus pais também, mas eu morei sozinha por alguns anos no Brasil. E quando eu morava sozinha, uma vez eu dividi apartamento, depois eu passei o tempo numa chácara sozinha. No meu apartamento foi quando a minha irmã começou a me ver com outros olhos, assim, sabe? Sem ser a mais nova chata, que irrita, sabe? E aí também acho que é a idade, né? A gente mais novo, óbvio que você vai tretar com seu irmão. E você crescendo, amadurecendo, tendo vivências, experiências, minha irmã tem 2 filhos hoje em dia, né? Uma delas é a minha cara. Então, acho que muita coisa acaba mudando nisso, né? E com relação aos meus pais, é até bizarro, porque meu pai, por exemplo, ele era da área de tecnologia, mas o bicho não sabe mexer num iPhone, mas tudo bem, né? Então, quando ele começou a ter o WhatsApp e tudo mais, a gente voltou a se falar com mais frequência, porque meu pai, até alguns anos atrás, tinha aquele telefone de flipzinho, sabe? E voltou agora, né? Teu E pai voltou é agora com tudo. visionário. Ó. A Até alguns Samsung anos atrás lançou ele de novo. até anos atrás ele tinha isso. Então não dá para fazer um FaceTime, por exemplo, sabe? Meu pai hoje vai para a chácarazinha dele lá, toma umas cachaças, me manda mensagem, um vídeo mamado, amarradão. Ainda mais agora que eu vou pro Brasil, que ele tá todo. Todo Acaba que sentimental. eu tenho um primo que ele há milhões de anos atrás ele morou nos Estados Unidos e ele mesmo me falou isso. Antigamente não existia essa facilidade que a gente tem, né? É. Então, assim, acho que isso é, para mim, o que mais diminui a saudade, é porque mesmo longe a gente ainda A gente está consegue estar presente, presente. a gente está presente. Agora me falem aqui, vocês acham que o que eu percebo, sei lá, ao longo desses anos aqui, conhecendo as pessoas, é que às vezes a saudade ela aperta em determinados momentos para diferente, né? Para nós, assim, por exemplo, tem gente que sente muita saudade quando chega,
né? Aquela saudade assim que ai, se arrepende de ter vindo. Já conheci pessoas que foi depois de um tempo que veio a saudade, né? Que ali você vai, ai, vai sentindo falta. Como foi vocês, assim? Teve assim um momento tipo de pensar, ai, nossa, tô com muito, sentindo muita falta. Ai, Foi no começo, assim, eu, por exemplo, não senti muita falta no começo da minha família. Eu acho que a gente fiquei tão envolvida nas coisas aqui que acabou que, tipo, não sentia mesmo saudade nenhuma. E às vezes eu me sentia culpada. Eu falava, meu Deus, será que eu tô sendo egoísta e não tá sentindo, né, falta, saudade da minha família? Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, nossa, eu tô vivendo muita coisa. Então, né, a minha cabeça tá voltada para outras coisas, então acho que é isso. Mas ao mesmo tempo eu conhecia pessoas e às vezes eu falava de uma forma normal, e às vezes eles falam, nossa, mas que insensível, como é que tu fala isso? Mas eu não estava sentindo, mas eu percebi que depois chegou algum tempo que nossa, poxa, estou sentindo falta, sabe? Então, como foi vocês, assim? Foi no começo, foi depois, ou ainda nem teve essa saudade? Então, falando por mim, eu não é exatamente falta a palavra. Não que eu senti falta de alguma coisa em algum momento, mas eu comecei a dar muito valor às coisas que principalmente minha mãe fazia pela gente, porque até eu vir morar aqui, eu morava com meus pais. E aí eu tive que fazer tudo em casa sozinha. Quando a gente, né, chega aqui, que vai morar, mas eu vim morar com o Francis, a gente ia casar, tipo, a gente ainda não era casado, então foi um trial, assim, pra mim, né, antes de foi um test casar. drive, foi um test drive. Foi tipo, vamos testar aqui ver se esse negócio dá certo. Então eu comecei a dar muito valor a tudo que a minha mãe fez pela gente. Então não foi muito sentir, lógico. Queria que a minha mãe estivesse aqui para fazer comida para mim, para, né, Ai, lavar minha roupa, guardar minha roupa, né? Tipo, que ela sempre fez essas coisas em casa. Lógico, a gente se sente um pouco de falta, mas na verdade não é falta a palavra, é justamente dar o valor de tudo aquilo que eu não dava valor, porque tinha tudo fácil, né? E quando eu comecei a ter que fazer eu sozinha, eu e o Francis, a gente começou a pensar, poxa, realmente. Hoje eu entendo, sabe? Eu batia muito de frente com a minha mãe, como eu falei, e eu entendo algumas coisas, por que que ela brigava comigo, sabe? Tipo, eu consigo hoje olhar e falar, realmente, minha mãe tinha razão quando ela falava isso, quando ela brigava comigo, você né? sabe, para mim, uma coisa que é bizarro, gente, falar isso, mas enfim, que eu lembro muito da minha mãe. Hoje em dia não, porque não acontece mais, mas antigamente, né, quando eu vim para cá, eu morei em share house por um período. E aí, basicamente, você divide casa com, né, pessoas que você acabou de conhecer. E aí não tem aquela, esse é meu copo, é o copo da casa, né? Então você vai beber água, você pega o copinho ali, você toma uma água, e em teoria, o mundo perfeito, você faz o quê? Você joga uma aguinha, você lava, você bota no escorredor e você guarda no armário. Mas tem sempre o abençoado que vai beber 50 águas e das 50 ele vai usar 70 copos, vai largar copo pela casa inteira e quando você for beber água, não tem um copo limpo. E aí eu lembrava da minha mãe, porque eu era uma das que tomava água e esquecia o copo ali na mesa. Aí eu ia tomar outra água, eu catava outro copo. E aí eu chegava e falava assim, nossa, e eu enchi o saco da minha mãe por conta disso. E era sempre É coisa assim de, isso. nossa, hoje eu entendo a minha mãe. E é igual você falou, Mari, hoje eu entendo a minha mãe. Hoje eu Porque Eu sei. assim, sei. se tem uma coisa que eu nunca gostei foi lavar louça, por exemplo. Isso que você está falando, eu, tipo, não que eu usava o copo e deixava lá e pegava outro copo. Normalmente o que eu fazia era o meu copo da água, eu bebia água nesse copo e botava dentro da geladeira, aquela. E aí depois eu ficava usando aquele copo, O mesmo entendeu? copo. O mesmo copo. Mas a minha mãe nunca foi uma pessoa que lavava a louça toda hora. Ela deixava a louça acumular para lavar. Lá em casa não tinha Lá em lava-louça. casa também. Lá em casa Aqui eu também. tenho, graças à minha amiga Raquel, Gente. Valeu, David Jones. Patrocina nós. Patrocina. mas lá não tinha essa facilidade, né? Tipo, secar roupa, lavar louça, essas coisas todas. A gente, né, botava no varal e tudo mais. Enfim. Mas o meu irmão era essa pessoa.
O meu irmão era essa Gostoso. pessoa que bebia o copo, bebia água e toda hora era um copo diferente, largava copo em um monte de lugar. Meu irmão era a pessoa que saía, voltava para casa, tomava banho e trocava de roupa. Tipo, ele tomava 50 banhos por dia. Nossa, E era tanto de uma roupa pra viagem lavar. e não era assim, a roupa estava num lugar, era a roupa espalhada pela casa inteira. Ai, não, isso não. Nossa. Entendeu? Meu irmão era essa pessoa, bagunceiro, sabe? Tipo, Mas, ó, eu vou falar para vocês aqui do futuro, a gente se transforma nas nossas mães com os nossos filhos, isso é tá? verdade. Eu me vejo falando com as meninas do mesmo jeito que minha mãe falava comigo. Mas assim, não precisa muito, Raquel. Eu voltei do Brasil esse ano e eu falei pro Francis, quando a gente chegou aqui, eu falei, cara, olhei para minha mãe nos 15 dias que eu passei na casa dela, e eu falei, gente, tem muita coisa da minha mãe que eu repito, que eu faço, sabe? Não tem jeito. Não tem jeito, não A tem gente porque, na verdade, é a referência que a gente tem, né? exatamente, a referência. E aí, tipo, É por isso que não sente saudade tanto. Porque tá aí, tá entranhada, Tá tá entranhado, junto, né? Tá é. tudo Aí não enraizado. tem como sentir saudade. Mas, Geisa, eu sou um pouco que nem você. Eu acho que nós duas somos empolgadas. Então, assim, a gente mudou de cidade, mudou de país, mudou de vida. Cara, tá tudo muito novo, então a gente está vivendo aquilo ali, não tem tempo de pensar. Porque, assim, eu acho que tem tipos de pessoas. Assim, eu acho não. Tem pessoas diferentes, cada um é de um jeito. Mas tem pessoas que eu conheço, inclusive, que elas chegam no Brasil, elas ficam uma semana sem falar com ninguém. Porque elas estão vivendo aquele luto, aquela coisa, aquela saudade da família, que foi muito intenso. Mas cada um é cada um, entendeu? Então, eu acho que nesse ponto, nós duas somos muito parecidas. Eu acho que essa questão de empolgação. Eu tive duas grandes mudanças até hoje, né? Eu vou falar até hoje. Eu tive duas grandes mudanças. Uma foi, eu casei e me mudei. E eu tava com aquela coisa do casamento, tinha acabado de casar, tava feliz, não senti saudade também. Lembro da primeira vez, assim, que eu vi minha mãe chorando, minha mãe muito durona, e eu vi ela chorando, minha filha tá indo embora. E eu me senti culpada no avião, eu falei, gente, eu não vou chorar. Minha mãe escreveu uma carta para mim, ela não quis falar, Ai, que fofo! mas ela escreveu uma carta para mim para eu ler no avião. E, tipo, eu guardo essa carta até hoje aqui. Mas a minha mãe é assim também, minha mãe é super durona, assim, sabe? Tipo, não. E isso é uma coisa que eu também sou, sabe? Tipo, que eu herdei dela. Não, gente, eu choro por qualquer coisa. Ah, eu sou chorona. Gente, eu não choro, a minha irmã chora, a minha mãe não chora mais, assim. Pelo menos toda vez que ela se despede de mim, ela não chora. A minha irmã toda vez chora, minha irmã é bem mais emotiva. E eu fico assim, gente, eu vou chorar, não vou chorar, mas eu não consigo. Eu não consigo chorar na frente das pessoas. Isso é uma coisa muito particular minha. Dificilmente você vai me ver chorando de emoção. Eu posso chorar de dor, com certeza, assim, se acontecer alguma coisa muito grave, eu vou chorar, mas normalmente eu não choro. Gente, é mais fácil eu chorar de raiva do que de emoção. Exatamente, mais fácil chorar de raiva. E a segunda grande mudança foi quando eu vim para a Austrália, mas eu tava com um nenenzinho de 4 meses também. É muita coisa também na cabeça. É muita coisa acontecendo. Não dá para sentir, não tem nem tempo de sentir saudade. Eu acho que é isso, são tantas coisas. E eu sou dessas. Eu acho que é isso da empolgação e também de se adaptar. Acho que esse olhar de tipo, não, tá tudo bem. Né, me sair lá da minha vida, tô começando uma nova, mas vamos ver como é que é. Tipo, vamos nos adaptar e ver. Até e a gente sabe que tem essa fase da adaptação. A gente sabe que. E você tem também uma coisa que eu falo muito para as minhas amigas, assim, eu tenho quem eu conheço que acaba de chegar e tá demorando a se adaptar, que eu falei, olha, te dá 6 meses. Se em 6 meses você não se adaptar, porque realmente isso aqui não é para você, mas em 6 meses eu tenho certeza que qualquer pessoa se adapta, gente. Olha, eu quando cheguei aqui, né, back in the times, eu vim no avião... avião... Era mato, quando tudo aqui era mato. Era mata aqui? No avião, a gente juntou, né, um grupo de brasileiros que estava vindo, e aí era eu, a Fran, que está aqui até hoje, aí tinha mais uns 2 que iam vir para Perth, mais um que ia vir para Perth, uma senhorinha
que estavam visitando a filha, que mora em Sydney, e mais uns 4 meninos, que 2 iam para Melbourne, e acho que 2 iam para Sydney, alguma coisa assim. Mas eu sei que aqui em Perth era eu, a Fran e esse outro menino. A gente chegou aqui numa quinta-feira, né? O primeiro dia de aula era numa segunda-feira. Na quarta-feira ele estava no avião de volta para o Brasil. Ele não deu quase nem 24 horas direito de Ele escola. nem Ele se deu a veio, oportunidade, nem saiu do jet Caramba, é lag. muito pouco, nem gente. saiu. Ele Pra virou, fora. ele fez a prova na segunda-feira do nível de inglês. Na terça-feira ele foi para a aula. No final da terça-feira ele virou para a gente e falou: eu não consigo ficar aqui. E ele foi embora. Gente, é isso que a Raquel falou, né? É Tem gente isso. que tem essa ligação muito forte. Eu falo isso porque a minha mãe é assim. Essa Uhum. coisa de sair que eu tenho, que eu saí do Brasil e que eu queria sair, é do meu pai. Porque a minha mãe, ela é enraizada a ponto dela não querer mudar de bairro, sabe? Tipo Exatamente. assim. Nossa. Então, assim, tem gente que é assim, tem gente que Sim. E não... foi até o que, assim, a gente na mesma hora falou assim, meu Deus, né? Você não fez nem valer a passagem, você tá do outro lado do mundo pra ir, né, nisso. Mas você sabe que às vezes é melhor fazer isso que ele fez? Do que ficar aqui e Sim. sofrer, sabe? Exato. Porque literalmente morar fora não é pra qualquer um, né? Começa por aí. Ainda mais, eu lembro quando as pessoas me perguntavam um dia assim, eu vim pra cá pra aprender inglês, eu queria fazer meu mestrado, eu tinha vários, né, objetivos que eu queria cumprir, e todo mundo falava, você quer aprender inglês? Por que você não vai para os Estados Unidos? Você quer fazer mestrado? Por que você não vai pro Canadá? E eu sempre coloquei na minha cabeça que assim, eu já tava indo sozinha, né? Começava essa. Se eu fosse para os Estados Unidos ou pro Canadá, gente, tem voo direto pra Brasília, sabe? No primeiro problema que acontecesse, eu me conheço, sabe? Eu ia catar minhas malas, passar no cartão de crédito em 10 vezes sem juros e ir embora, entendeu? E eu falei, não, eu tenho que dificultar eu não enfrentar esse desafio. E aí eu falei, onde é longe, né? Onde é longe aqui? É Austrália? O que que eu posso fazer ali? É inglês? Posso trabalhar? Posso viver? Então, parece com o Brasil? Então, bora. Porque aqui, para ir para Brasília, gente, então, tipo, uns 2 dias e meio, sabe? É longe, É hoje. entendeu? Então, eu falei, vai ser um lugar que, né, pra eu voltar vai ser difícil. E para mim, até uma coisa que você perguntou hoje, foi quando eu sinto a saudade meio que batia, assim, sabe? O momento que batia a saudade. Para mim, o Natal aqui no início foi muito foda, sabe? Porque na minha família juntava aqueles primos, sabe? Que você viu uma vez no ano, praticamente, aquela casa cheia, sabe? Aquela ceia gigante que dava para comer uma semana ainda, sabe? Tudo Sim. quanto era comida que você imaginar, presente, criança correndo, era aquela coisa. Eu sempre tive isso na minha família. E para mim, desde acho que os meus 19 anos, era o Natal com os meus pais, independente de onde eles fossem, mas no dia 25, normalmente 25 na hora do almoço, eu estava no ônibus para ir para Bahia, porque eu ia para o universo paralelo encontrar meus amigos. Então, meu ano novo era na farra, mas o Natal era com a família. Sim. E aí, meu primeiro Natal aqui, ai, senhor, minha mãe, coitada. Olha, mãe, tá tudo bem hoje em dia, tá? Mas meu primeiro Natal, eu passei sozinha, na casa que eu tava fazendo share house, com um prato de macarrão, porque um amigo meu, né, enfim, a gente ia passar o Natal juntos, e ele me ligou, tipo, umas 6 horas da tarde, no dia 24, e falou, então não vai rolar não, tô meio cansado, vou ficar em casa. E aí eu falei, Putz. beleza. Então, Que todo mundo amiga, hein? Então muito acabou a amizade, né? Depois disso. a gente não se fala mais, não. É só um. Lembra Porra, daquele depois Eu Natal? passei sozinha. Pois é, e aí meus pais me ligaram e eu menti para os meus pais e falei, nossa, não, tá maneiro, porque eu não queria que eles sentissem que eu tava na merda, né? E assim, Sim. desliguei, me desabei a chorar, foi Eu, assim, a crise, e foi ali que eu bati e falei, nossa, me lasquei. eu acho que esses momentos são, né, essas datas assim, né, Natal, Réveillon, sei lá, nossos aniversários, assim, acho que são alguns momentos que eu acho que a saudade vem mesmo, né? Principalmente, sei lá, no começo, depois você vai, sei lá, se adaptando e vendo que Você faz tá bom. amizades, e até esse Natal que eu sentia falta, Já não hoje em sente mais dia a tanta gente falta. meus amigos têm filhos, então, gente, eu já me vesti de ajudante de Papai Noel, trazer presente para as crianças, sabe? Então, Sim, você cria isso, de novo, com o tempo, né? com Com o as amizades que tempo. você vira família aqui. E até você tocou num ponto engraçado, falando de aniversário,
porque alguns anos atrás, meu aniversário, eu já falei em algum episódio aqui, na verdade, em junho, né? E meus temas eram sempre Copa do Mundo, festa junina, né? Eram sempre os temas de aniversário. E aí teve um ano que, né, há poucos anos atrás, deve ter o quê? Uns 3 anos, alguma coisa assim. Um belo dia, do nada, assim, no meu aniversário, minha irmã me mandou mensagem e falou assim: a gente quer fazer vídeo com você para te dar parabéns, não sei o quê. Beleza. Eu tinha uns amigos aqui em casa, a gente tava só, tipo, comendo um bolinho, uma coisa assim. E aí, na hora que eu fiz o vídeo, eles fizeram uma festa junina no apartamento, estavam todos vestidos de festa junina, com bolo, sabe? Tudo de aniversário, cantando parabéns para mim. Ai, que legal. Aí a Verdade. tecnologia ajudando, tá vendo? Foi Exato! como se fosse um aniversário paralelo aí, ó. E eu tava lá, porque tem foto com o celular e eu tô ali. Eu fui, eu tava. Então, eu ia falar isso, na verdade, porque Natal eu tive sorte, na verdade, porque assim que eu cheguei, eu fiz amizade com umas pessoas que tinham um grupo gigante, e aí os meus primeiros natais foram com esse grupo. Então era um Natal sempre cheio, com muita gente, e aí eu acabei não sentindo tanta falta. E aniversário, minha mãe sempre fez questão de fazer bolo todos os aniversários da família e me incluir por vídeo, até o meu aniversário. Então, tipo assim, talvez nesses 2 últimos anos que não tenham sido assim, mas desde que eu cheguei aqui, era assim, era tipo, ai, vamos fazer bolo, vamos ligar, vamos esperar sua irmã acordar, tipo, sabe? É aniversário do Sim. meu irmão. Ah, não, vamos esperar sua irmã acordar pra gente ligar para cantar parabéns. Tanto é que eu fui pro Brasil uma semana depois do meu aniversário, né, esse ano. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, era 1 hora da manhã, tinha bolo e docinho me esperando. Que beleza! Cantar parabéns para mim, porque a gente não tinha feito online, então eles cantaram parabéns para mim no momento que eu entrei na casa, tava lá. E Pra aí, Para mim, teve um outro momento também disso, de se fazer presente, né? Que foi aniversário do meu avô, que já é falecido, e eles fizeram, todos os netos foram, ele é palmeirense, né? Então foi tudo decorado de Palmeiras e nananã. E eu tava tentando ir pro Brasil, mas na época eu não consegui. E aí eu combinei com a minha irmã falei pra ela, falei, imprime uma foto, um pôster, uma coisa assim minha, né? Aí eu catei uma blusa do Palmeiras de um amigo meu, tirei a foto com a blusa do Palmeiras, só que a minha irmã muito querida, né? Inclusive, Janaína, te amo. Ela simplesmente, acho que foi a minha irmã ou a minha mãe, foi uma delas duas. Elas fizeram um pôster enorme com a minha cara. E aí nas fotos tá a família inteira, os netos, E bisneto, tu posta papagaiada e lá. uma foto enorme minha, Gigante sua, para lembrar, é para para lembrarem eu de estava você. lá. Tava lá, hashtag eu tava lá, eu tava, eu fui. E eu acho que essas coisas fazem, às vezes, né, a gente repensar assim, ai meu Deus. Aí eu acho que quem é um insensível nessa hora, chega um momento e fala, nossa, realmente, sinto falta de uma família, sinto falta de um momento como esse. Porque não tem como, né? A gente acaba mesmo se pegando no dia a dia, ou talvez ali para outro lado, para a pessoa que realmente é muito, né, sente muita saudade, ela acaba piorando ainda, né, a saudade. Então tem dois pontos aí que são, mas eu acho que uma das formas de administrar, como a gente vem falando, é o tema do nosso podcast, eu acho que é cada vez mais fazendo amizades aqui. Eu acho que é como você meio que faz o balance ali do tipo, da saudade, né, que eu sinto lá da minha família do Brasil. Você vai criando, como a gente fala, a gente vai criando famílias aqui que vão, acho que, suprindo essas diferenças. Aí a gente, como vocês falaram, tem o Natal na casa de um, na casa de outro, que já é cheia, onde parece que você já preenche ali um pouco, acho que já diminui, né? Um pouquinho a saudade. Eu acho assim, tem pessoas que elas têm aquela necessidade do falar todo dia, do estar presente todo dia. Então, para muita gente, uma forma que é de administrar a saudade é falando todo dia. E tá tudo bem, Sim. tem gente que fica de boa com isso. Sim. Eu não sei, eu acho que se eu falasse todo dia, eu acho que eu iria sentir mais saudade. Porque eu ia sentir que eu estou perdendo aquele, de novo, né? Eu volto para o mesmo ponto, falo do mesmo ponto. Eu sinto falta porque eu não tenho. Eu sinto saudade porque eu não tenho. Então, Sim. eu acho que é o famoso FOMO, né?
Sim, Verdade, sim, exatamente, verdade. Então, às vezes, exatamente. eu prefiro não ver, eu preciso não saber. Tanto que, agora, uma coisa que é engraçada é que eu sigo muita gente que é de São Luís. Muito restaurante, muitas pessoas, muita gente. Então, quando eu chego lá, eu tô sabendo de tudo. Aí minha mãe fica, Raquel, mas como é que tu sabe? Eu falo, ai, porque eu sigo, né? Mas isso me conforta de alguma Sim, porque forma, é ver meio o que que está tá, acontecendo lá também. Não sei, gente, eu sou muito estranha. Nossa, mas assim, minha central de informações é a senhora Janaína, minha irmã. que É tá uma das coisas tentando. que conecta bem eu e a minha irmã, né? Qual é a fofoca? Sabe? Qual bar fechou, qual bar abriu, o que que vai ter na cidade, o que que tá acontecendo. Acaba que é uma forma também de eu e a minha irmã a gente até se falar mais. E até uma coisa engraçada, porque, por exemplo, quando eu morava sozinha no Brasil, não morava com meus pais, eu não falava com eles todo dia e não falava com a minha irmã também todo dia. Era a mesma Sim, cidade, só eram bairros diferentes. sim, Mas eu acho que ainda mais para mim. Eu vejo assim, eu super entendo, tá? Quem conversa todo dia, quem fica horas no telefone. Eu tenho amigas que ficam todo dia tá ali com mãe no telefone 1 hora, sabe? Tudo mais e ok, tá tudo bem. sim. Mas eu acho que vai muito de, óbvio, da vida de cada um, como cada um tem sua vida e lá lá lá. É igual eu falei, hoje, gente, era pra ser meu dia off, trabalhei feito uma condenada, sabe? E não tive tempo de falar com ninguém. Meu WhatsApp ficou literalmente uma amiga minha, a Carol, hoje, ela ficou me mandando de Raquel, você tá viva? Porque você não responde, porque eu sou sempre a primeira a responder normalmente no grupo, né? Mas eu super busy, falando, mano, tô busy, não consigo falar com você depois, sabe? Então eu já não tenho, nunca tive essa de falar todo dia, estar Sim, toda hora e tudo mais, e acaba que pra mim essa necessidade não existe. Mas sim. eu assina embaixo o que a Xará falou, de aquela saudade do que eu não tenho. É como a Raquel Então, falou, cada um tem uma forma de administrar, né? De ver ali como que vai matar essa saudade, como é que vai diminuir na saudade, que às vezes é bom, às vezes piora, né? Mas para é, cada um tem uma forma, e eu acho que a gente que decidiu de fato, né, morar para sempre, né, fora do seu país de origem, realmente, né, se tornar a Austrália ou outro país que você decidiu ser o seu novo país, a gente tem que conviver com isso, né? você É uma aprende. forma que É. você, na verdade, não tem que fazer, faça escolha, e toda escolha tem um lado bom, tem um lado ruim. O lado ruim a gente às vezes Agora, quer. eu queria abrir um parêntese aqui, que eu quero agora que a G conte um pouquinho da experiência que foi ter a mãe dela E de é. Muito um bom. ano com ela, entendeu? Porque isso é para poucos, hein? Isso é É para para poucos. poucos. Verdade, verdade. Olha, foi muito bom, porque eu não sei se é porque a minha mãe é muito, nós somos muito amigas. Amigas, assim, acho que ela é a minha melhor amiga, é aquela que a gente vai, conversa, a gente se entende. Então, quando ela veio, né, e assim, é um propósito meu e do meu marido, tá? É uma coisa que é em conjunto, porque eu sei que a gente já estava aqui há 5 anos, né, juntos, sem ninguém, só morando, né, nós dois juntos. Óbvio que no começo dá um impacto, nossa, tem uma terceira pessoa, e aí você mesmo, né, terceira pessoa, minha mãe, né? Mas foi algo conversado e ter ela aqui realmente foi uma parceria, mas porque também eu quis tornar ela bem independente ao ponto de não fazer interferir, por mais Eu acho que isso fica, ajuda, né, Gê? A independência ajuda dela, não depender muito. de você o tempo todo, porque E era como mesmo se a gente vocês estivessem vivendo uma vida, entre aspas, normal, normal, né? Não é isso. normal porque, querendo ou não, não é a casa dela, não é o Sim, país sim, dela, não é a língua dela. Mas vendo assim de fora, eu acho que foi uma coisa tão legal o fato de você ter dado essa independência e dela ter sim. aceitado ser Sim, independente. da Porque independente. uma coisa que eu vejo assim, eu vejo pelos meus pais, eles são muito independentes no meio deles, eles são super independentes. Mas quando eles vêm para cá, eu vejo que não sei, dá um Fica. cliquezinho, eles ficam completamente dependentes de mim, entendo por conta da língua, entendo por conta do país e tudo mais,
Mas eu acho que a partir do momento que você dá essa independência para sua mãe, eu acho que para ela também E eu tive abriu que muitas fazer portas. isso, né? Porque eu penso que foi assim que ela me criou. Aí quando eu cheguei aqui, agora tu vai sofrer na pele. O jogo virou, né? O O papel jogo virou. virou. Mas isso, né? Eu quis tornar assim, ela está aqui, né? Passar um ano aqui na Austrália, mas cada vez mais independente, porque também eu me acostumei a viver ali mais independente, eu e meu marido. E eu também não queria ser tão presa, né? E eu sabia que veio um ano, e nós mais doidos ainda, que somos, meus sogros estão vindo, então é mais um ano. É Eita. mais um ano. Então, é uma coisa que é algo, um propósito nosso, né? São ali alguns pensamentos nossos e do que morar fora pôde nos proporcionar e a gente, né, quer passar, mas obviamente é um challenge, sempre, né? A gente que se acostumou a morar fora, nós dois juntos, mas acho que tem algumas coisas ali acima, né? Que a gente refletir. Mas Muito legal. Foi é ótimo ter a interessante. Net aqui com a gente. A É, gente quer, Net né? maravilhosa. fez amizade com todos vocês, todos meus amigos. Mas assim, cá para nós, né? A mãe de GG é muito legal, né? Net Ah, é muito É. bacana, gente. Ajuda também, né? Ajuda, é verdade. Ela é ajuda muito fofa. Mas toda não é à toa que inteirada. GG também, né, gente? Dá para carregar ela no potinho. Você carreguei dela, enfim. Mas acho que é isso. A É nossa isso. administração de saudade da família do Brasil é assim, A é gente é na dor. insensível, mas a gente tem coração, Tem entendeu? É, sim, coração. gente. A gente tem coração. A gente ama todo mundo que tá lá. A gente aprende, a gente aprende. Mas eu acho que também tipo, eu acho que essa experiência, né, de morar fora, né, ou é no amor ou é na dor, né? Se Ah, você É. decidiu ficar, vai na dor. Se e não posso for na amor, vai acrescentar na mais dor. uma coisa, assim, na minha visão de ter filhos, né? Uma das coisas que eu acho que me ajudou muito e talvez tenha fortalecido muito o meu casamento é o fato de ser muito eu e meu marido, a gente não ter ninguém, entre aspas, né? Não vou falar Sim. intrometendo é uma palavra muito feia, mas pessoas ali ao redor, querendo ou não, família ela dá pitaco, não tem Uhum, jeito. uhum. Mas o fato de ser só eu e ele e as meninas, eu acho que isso a gente se fortaleceu Fortalece. muito como marido e mulher e como família, porque é só Exatamente. nós, é só a gente. Tenho a E mesma aí, percepção. Eu acho que então, eu não teria. Eu acho que a gente se uniu muito aqui, eu e meu marido também, e o Rafa. E eu acho que é isso, né? Morar fora tem isso. Ou desanda logo o relacionamento, ou acaba logo. Dando o meu ponto de vista de quem morou, casou, morou aqui, depois voltou para o Brasil, ficou uns anos no Brasil para depois voltar para cá, de fato, estar longe da família fortalece muito uma relação, né? Eu acho que se eu e o Francis a gente não tivesse tido essa experiência aqui, no momento que a gente teve que passar por porque foi uma baixa da nossa vida, ter que voltar para o Brasil, a gente não teria conseguido passar por isso bem, sabe? Não foi um momento legal pra gente, mas não afetou o nosso relacionamento como afetaria se caso a gente É assim. estivesse lá, sabe? Porque eu sei que problema de dinheiro, de falta de emprego, essas coisas todas afetam uma relação. E no caso, a gente não estava bem com a situação, mas a gente estava unido Unido. para resolver, entendeu? Então, assim, eu acho que tem isso também, né? Quando você fortalece uma relação só você e o seu marido e o seu núcleo familiar ali, você consegue vencer qualquer coisa, né? A gente estava Meu até amor, não brincando outro vem, dia. não tem quem separe, não tem o diabinho que separou a Sandy do É isso, menino, não tem o diabinho que separou a é Fátima isso, Bernardes do William Bonner, entendeu? Não tem. não tem.
Mas Você olha, passa perrengue junto fora do país, gente. É muito difícil separar. Mas olha, vou dar uma opinião, como, né? Cada uma tá numa vida, num momento, tem uma experiência. Cheguei solteira, ainda estamos solteiras, inclusive, né? Vamos abrir um processo seletivo Tá em na breve. pista, tá na pista. Eu falo que hoje em dia, desculpa a palavra que eu vou usar, mas eu falo batendo no peito que eu sou foda. Porque tudo, sabe, o que eu passei, porque quer não, você ter um parceiro, um marido, né, um relacionamento, você consegue dividir as coisas boas, as coisas ruins e tudo mais. E minha irmã, sozinha, o rojão era aqui, ó, É. sabe? Não, E eu te se eu não admiro tivesse, muito, Raquel. se eu não Sozinha. se eu não tivesse construído laços de amizade, assim mesmo, como família, porque aí tem outra coisa, a sua família lá, ela não necessariamente entende os problemas e os desafios daqui, mas a família que você cria aqui, ela entende, né? Então eu tinha amigos lutando pela residência permanência, assim como eu. Então eles entendiam que eu não podia ir no seu aniversário porque eu peguei um shift para ganhar um double payment ali, para juntar uma grana para pagar meu mestrado, entendeu? Então, a minha família do Brasil não entenderia se eu não fosse para um aniversário, porque eu preciso trabalhar, porque tem essas visões, né? E eu acho que morar fora fortalece muito a gente. Por isso que a gente fala que é fácil, né, entre aspas, administrar essa saudade, porque a gente acaba se adaptando ao meio que a gente vive, à necessidade que a gente tem, né? Mas, enfim, é isso, gente. Olha, eu É falo com só carteirinha, olhar eu para Eu te sou admiro frente. foda. muito, viu, Raquel? Muito É, mesmo, porque É. você sozinha, lutou sozinha, construiu tudo sozinha. Olha. E eu acho que para mim foi assim, eu recomendo não recomendando, né? Porque não foi fácil assim, sabe? Terapia, amizade, entendeu? Foi o que me manteve, porque eu tive muitos baixos e era muito difícil eu conseguir dividir isso com a minha família, e muita coisa eu nem dividi, porque eu também não ia nem preocupar, coitada da minha mãe, né? Eles não iam entender, né? Mas era aquela, eu não tinha um parceiro para eu poder dividir por muitas vezes aqui, né? Não fiquei, gente, 9 anos encalhada, tá? Tivemos não é relacionamento, isso, não é isso. não é isso. Mas em determinados momentos, né? Você não Eram as tinha. minhas amigas, coitadas, da Mari Senhora, aí já quantas vezes já não liguei e falei, senhora, Nossa, ô senhora, me salva, A gente ouve, né? A gente ouve. sabe? E é essa, né? A gente administra a saudade, a vida nova e tudo mais, e vai se adaptando conforme a necessidade, né? A gente vai administrando, meu filho, aos trancos e barrancos, e vai indo, e passa ano, mas acredito que é isso. Acho que essa administração vem muito, né, dali, do quanto a gente quer fazer, quer ficar, quer evoluir aqui, e vai indo. A família tá lá, é bom saber que tá lá, e que querendo ou não, por mais que seja longe, mas lá. tem uma possibilidade, né, de ir ou vir para cá e diminuir essa saudade. Não é isso, meninas? É isso. Bom, Boa então, noite, bom dia, boa tarde, sei lá que hora que você vai ouvir nosso podcast. começamos de manhã, terminamos à noite, esse podcast não é mais bom dia, Sim, é o dia inteiro. é o dia inteiro. Então, mais um podcast foi mais. Espero que vocês gostem e tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Bye. We